Bom dia, gente. Vamos começar a aula. Então, como eu disse na última aula, nós vamos fazer hoje o dimensionamento de um muro de arrimo, um muro de flexão. Vamos fazer isso no Excel. Muito bem, abram uma planilha, por favor. Vamos tirar as linhas de grade. Colocar assim, ó, dimensionamento de um muro de flexão. O muro, no caso, é esse aqui. Ele tem aqui, né, algumas dimensões já definidas. Olha, por exemplo, aqui assim no topo ele tem 30 centímetros, nessa laje vertical, nessa parede, né? 30 centímetros de topo, 50 centímetros na base. A face interna dele é vertical e a face externa, então, é levemente inclinada. A base vai ter uma espessura de 50 centímetros, né? A laje aqui horizontal, 50 centímetros. Uma dimensão B, que é a principal dimensão, então, que é o que nós vamos procurar. Então, esse valor de B aqui é o nosso objetivo. E uma parte dele, uma parte do muro, dimensão B sobre 3. Tá? Então, o que eu disse na última aula? Nós teremos que dimensionar esse muro para que ele apresente fatores de segurança adequados com relação ao deslizamento. O que é o deslizamento? O deslocamento horizontal. É a translação do muro. E um fator de segurança adequado com relação ao tombamento do muro, que é o quê? A rotação desse muro, né? A rotação desse muro em torno do pé. Então, são esses dois fatores de segurança que têm que ser adequados. Tá? Eles têm um determinado valor admissível. Então, para o dimensionamento, nós vamos ter que trabalhar com pesos. Peso da laje vertical, peso da laje horizontal, peso de solo sobre a laje horizontal e a influência da carga distribuída superficial. Tá? Então, olha só, vamos começar aqui com o cálculo desses pesos, que é bem simples. Então, a primeira coisa aqui, ó, que a gente pode fazer é o cálculo dos pesos.
Vamos começar com essa parte do muro vertical aqui, a parede, vamos dizer assim, né? Essa parede. Se vocês observarem, ela tem um formato trapezoidal, tá certo? Então, só colocar aqui uma figurinha para destacar essa parede. Vamos destacar essa parede aqui. Seria esta figura aqui. Seria essa figura aqui assim, ó. Tá? Só que aqui ela está espelhada. Deixa eu ver se tem como espelhar aqui. Ficar direitinho. Bom, deixa eu fazer aqui de outra maneira. Deixa eu fazer aqui de uma outra maneira. Tem uma parte, vamos dizer assim, retangular, certo? Uma parte retangular e outra parte triangular. Não vou saber espelhar isso aqui. Deixa eu ver se tem uma outra opção. Bom, essa parte então vertical do muro é mais ou menos isso aqui, ó. Tá bom? É um lado aqui, uma face vertical e a outra inclinada. É conveniente a gente dividir esse peso em duas partes, tá? Não trabalhar com uma área trapezoidal, mas trabalhar com um retângulo e um triângulo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui assim, ó. Vai ter um peso W1, que vai ser a parte retangular, vamos chamar de W1A, tá certo? E W1B vai ser esse pedacinho aqui, que é a parte triangular dessa parede vertical. Ok? Então, primeira coisa que nós vamos colocar aqui, antes de calcular os pesos, é uma dimensão para essa base. Vamos definir uma dimensão para essa base em metros. Tá?
Vamos colocar aqui também o peso específico do concreto. Vai ser necessário. Peso específico do concreto. E aí agora a gente vai iniciar o cálculo dos pesos. O primeiro vai ser W1, só que vamos dividir em W1A e W1B. Esse muro ele tem 6 metros de altura, tá? 6 metros de altura. Geralmente a base de um muro de flexão, ela vai ter entre 40% a 70% da altura. Então, ó, B geralmente fica com 0,4 vezes B a 0,7 vezes B. Vezes B, vezes H, que é a altura. Vezes H. 0,4 vezes a altura, 0,7 vezes a altura. Então, vamos usar aqui o menor valor aqui, ó, 40% da altura. 40% da altura. Vamos colocar aqui, então, ó, 40%, 0,4 vezes a altura, que é 6 metros. Então, dá 2,40, tá? Então, eu estou chutando um valor inicial para B. Esse é o meu primeiro chute. Depois, de acordo com a necessidade, nós vamos poder alterar esse valor de B aqui para atingir as nossas metas, que são os nossos fatores de segurança. Tá certo? Peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Tá? Tipicamente é esse valor. W1A. Veja que a parte retangular da parede, ela vai ter 30 centímetros por 5,5 metros de altura. O muro tem ao todo 6 metros, certo? Menos 50 centímetros vai dar 5,5 metros. Então, esse peso W1 é simplesmente, ó, 5,5 metros vezes a espessura 30 centímetros, 0,3, vezes o peso específico 25. Basta multiplicar pelo peso específico, você vai ter o peso. Esse peso, qual vai ser a unidade dele? Vai ser unidade de força, quilonewton, por metro entrando no plano aí do desenho. Tá? Então, a unidade aqui, ó, é quilonewton por metro. Pronto, você pode mostrar de novo como você fez a conta do WA, por favor? Aqui, ó. Esse W1A, W1B, eles serão independentes da base, tá? Porque a geometria, então, dessa parede já está definida. Já está definida. Então, o que é isso? Ó? Deixa eu inserir aqui uma imagenzinha. Ó. Vai ser essa altura que está aqui, que é 5,5, vezes
30 centímetros, que é essa dimensão daqui até aqui, vezes o peso específico do concreto. Isso vai dar quem? A força W1A, que é essa que está aqui, ó. Ok, prof. Obrigada. Tá bom? Uhum. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Cinco vírgula 5 metros. Essa cota aqui. E aqui em cima, melhor colocar aqui embaixo, 0,3. 0,3. Daqui até aqui. Agora tem esse outro intervalinho que está aqui, que é um triângulo, tá vendo? Tem um triângulo que vai ser o W1B. W1B. Vai ser essa parte triangular aqui. W1B. Como aqui na base tem 50 centímetros, então sobrou para cá 20 centímetros. Não é isso? Então, esse pedacinho aqui tem 20 centímetros. Então, basta fazer a área do triângulo e multiplicar pelo peso específico do concreto. Então, o que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Ponto 2, que é essa base, vezes altura, 5,5 metros. Vamos multiplicar pelo peso específico do concreto, 25, e vamos dividir por 2. Aí tem o pezinho W1B. Professor, tem como você voltar ali na fórmula rapidinho? Ai, obrigada. Agora vamos para o peso W2. W2 vai ser essa laje horizontal que está aqui. Ó. Então, o que vai ser o W2? Vai ser este cara aqui. Este cara aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o próximo aqui é W2. A área dessa laje horizontal vezes o peso específico do concreto. Então, é igual a base arbitrada, 2,40 m, vezes a altura, que é 0,5, a espessura, né? Vezes o peso específico do concreto, que é 25. Pronto. Aí o que acontece? É bom fazer desse jeito, por quê? Porque está automático aqui. Mudar aqui a dimensão da base, ó, colocar 3 metros já altera o peso W2, tá vendo? Colocar 4 metros vai alterando, vai aumentando o peso, né? Então nós estamos aqui com 2,40, né? 2,40. É o nosso primeiro chute. É o nosso primeiro chute. Então, depois eu vou poder alterar esse valor de B que vai influenciar nos fatores de segurança. Professor, volta na última fórmula, por favor. Essa? Isso, obrigada.
Pode continuar, já tirei a foto. Aí agora tem esse solo todo que está aqui, ó, que está apoiado nessa laje horizontal. Então, eu vou fazer uma linha aqui para vocês entenderem melhor. Fazer uma linha aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Vou colocar uma cor aqui mais chamativa. Isso aqui. Esse intervalo de solo está apoiado na base do muro, tá vendo? Então, ele é favorável à estabilidade, é um peso favorável, tá? O peso específico desse solo é 20 kN por metro cúbico, e aqui eu vou ter uma área que vai ser quanto? Ó? 5,5 metros vezes essa dimensão. A gente pode chamar essa dimensão aqui de dimensão X. Então, eu posso chegar aqui, ó, vamos criar isso aqui, ó. Vou chamar isso que daqui até aqui de dimensão X. Tá? Então, vamos chamar de X. Essa distância aqui, tá bom? Entendido? Vamos escrever aqui, então, o valor de X, antes de fazer o peso, que é o W3. Qual é o valor de X em metros? Na verdade, gente, eu vou fazer só uma coisinha aqui, ó, para não ficar os pesos todos, para eles não ficarem separados por esse X, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse X aqui do ladinho, assim, vai ser melhor. Vou colocar esse X aqui assim. Que aí agora eu venho, vou calcular o W3 e o W4 aqui, né? Ó. Vou colocar W2, W3, W4. Aqui é W2. W3. W4. E esse X eu vou calcular aqui no cantinho. O que é o valor de X? Ó, vê, é só pegar a base toda, B, menos B sobre 3, menos 50 centímetros. Concorda? Então é só pegar, ó, igual a base toda, menos a base toda dividido por 3, menos esse intervalinho aqui que é 50 centímetros, 0,5. Professor, eu não entendi o ponto 5 no final. Oi? nem entendi. O ponto 5 é meio metro que tem aqui, ó, tá vendo? Essa espessurinha. Eu estou pegando tudo, menos a distância até aqui, ó, para calcular o X. Então, ó, tudo é B, menos B sobre 3, menos os 50 centímetros. Tudo bem. Então, está dando 1,10 m. Tá bom? Por que eu estou calculando esse X? E agora eu quero o W3, que é esse cara que está aqui, ó, está marcado aqui, essa seta grande, e vai ter uma influência muito forte na estabilidade, tá certo? É um peso de solo
significativo. Então, ó, o que vai ser o W3? Vai ser igual à área, que é x, vezes 5,5 metros, vezes agora o peso específico do solo, 20. Tá vendo? Ó? É o maior peso de todos, é o W3. Perguntar na fórmula, professor, por favor. Ok. Por que é vezes 20, professor? Porque aqui, ó, o peso específico do aterro está aqui, ó, gama Ah, Q, tá. 20 kN por metro cúbico, tá vendo? Uhum. O concreto é mais pesado, é 25. O W4, gente, eu tenho uma tensão distribuída aqui na superfície. Uma parte dessa tensão está apoiada no solo, que é o solo que está apoiado na laje, né? Então, essa parte aqui, ó, ela vai ter um peso. Essa parte de sobrecarga que está nessa zona, que é a zona favorável ao equilíbrio. Vai ter um peso. Agora, essa setinha azul que está aqui. Basta pegar a distância x e multiplicar por 10 kPa, que é a tensão distribuída, que eu tenho essa força-peso que está aqui. Tá certo? Então, basta multiplicar essa distância x por 10. Então, vai ser ó, igual essa distância aqui, 1,10 m, vezes a tensão distribuída, que é 10 kPa. Tudo bem? Agora eu vou somar esses pesos todos. Ó. Fazer uma soma aqui. Então, pego aqui. São 5 valores, né? Porque W1 ficou desmembrado em W1A e W1B. Vou somar esses 5 valores. 217 kN por metro. Esse é o peso, por enquanto, que eu tenho para esse sistema que está aqui. Que sistema é esse? Muro, solo e sobrecarga. Entendido? Sim. Tá, muito bem. Esses são os esforços que vão ser os esforços do bem. Né? Vamos pensar assim, é a turminha do bem, favorável à estabilidade. Agora, e a turma do mal? A turma do mal é a turma dos empuxos. Certo? Então, o segundo passo aqui, ó, agora vai ser o cálculo dos empuxos. Cálculo dos empuxos. Vou desmanchar isso aqui, essa figurinha aqui, ó. Certo? Desmanchar essa coisa toda aqui.
o que eu vou ter de empuxo atuando aqui nesse muro? Eu vou ter um empuxo gerado pelo solo e pela carga distribuída que está atuando nesse solo aqui. Eu posso adiantar que um diagrama que vai ser gerado pela carga distribuída vai ser um diagrama retangular de tensões. Então, eu vou ter aqui um diagrama retangular de tensões. E desse diagrama, eu vou ter um empuxo. Vou ter um empuxo. Vai ser esse aqui. Certo? Então, esse aqui é um diagrama que eu terei. Ao longo aqui desses 6 metros de muro de arrimo. Um outro diagrama vai ser um diagrama triangular, gerado pelo solo existente aqui. Então, o outro diagrama, vamos fazer um triângulo. Vai ser esse que está aqui, ó. Então, esse diagrama aqui, vamos colocar assim, cinza, vai ser gerado pelo solo, que é essa areia limpa. Certo? Então, eu vou ter um empuxo gerado por esse diagrama triangular. Que vai ser esse empuxo que eu estou fazendo aqui em azulzinho. Tá certo? O empuxo do diagrama azul, que é o empuxo gerado por um diagrama de tensões diagrama retangular de tensões, ele atua aqui na meia altura. Já esse empuxo azul, gerado pelo solo, diagrama triangular, ele atua a 1/3 da base, a 1/3 da altura, né? A 1/3 da altura. Então, a altura aqui são 6 metros, ele vai atuar aqui a 2 metros de altura. Já o outro a 3 metros. Certo? Tá? E professor, como é que a gente vai calcular esses impulsos? Bom, vocês vão precisar do solo, características do solo do aterro. Uma é o peso específico total, 20 kN por metro cúbico, e a outra é o chamado ângulo de atrito. Esse ângulo de atrito é um parâmetro de resistência do solo. Tá certo? Então, as primeiras coisas que nós vamos entrar aqui vai ser com peso específico total em kN por metro cúbico. Já foi até usado, né? E com o ângulo de atrito. Que nós vamos entrar com o valor dele em graus. Depois nós vamos converter esse ângulo de atrito para radianos, porque o Excel aqui trabalha com radianos. Tá? Vamos converter para radianos. Então, esses são os primeiros dados de entrada aqui para o cálculo dos empuxos. Peso específico total foi fornecido 20 kN por metro cúbico. Beleza. Ângulo de atrito. Esse ângulo de atrito, gente, é um parâmetro de resistência do solo que é obtido, por exemplo, através de um ensaio de laboratório chamado ensaio de cisalhamento direto. Tá? Eu não vou entrar muito no mérito
da obtenção desse ângulo de atrito. Mas esse valor que eu estou passando para vocês é um valor típico, tá? De solo compactado, de areia limpa compactada. Então, 37 graus de ângulo de atrito. Se vocês quiserem escrever, ó, é obtido a partir de ensaio de cisalhamento direto. É uma forma, tá? É uma forma. Para converter esse ângulo em radianos, basta pegar o valor, multiplicar por π e dividir por 180, tá? Aí eu vou ter o valor do ângulo em radianos. Aí a fórmula para cálculo dos empuxos, eu vou pegar lá, tem na apresentação do PowerPoint, eu vou trazer aqui para vocês. São essas duas equações aqui. Para o empuxo triangular, essa que está aqui. Para o empuxo triangular. Para o empuxo retangular, é essa que está aqui. Então, EA1 é o azul, EA2 é o amarelo que está aqui. Essa cor aqui, não sei se é amarelo, acho que é. Então, vamos lá. Para calcular esses empuxos, eu preciso da altura da contenção, do peso específico, do coeficiente de empuxo ativo. Isso para calcular o empuxo EA1. Então, antes de mais nada, vamos precisar desse chamado coeficiente de empuxo ativo, que é esse Ka, que está aí. Tem uma formulazinha para esse Ka. Esse Ka vai depender basicamente do ângulo de atrito. Tá? O Ka vai depender basicamente de quem? Do ângulo de atrito. Então, a formulazinha para o Ka é essa aqui, ó. Um menos seno de filinha sobre 1 mais seno de filinha. Tem toda uma teoria de empuxos de terras por trás disso que está aqui. Tá? Tem uma teoria que demandaria algumas aulas, mas eu acho que não há necessidade. A gente pode pegar essa equação e aplicar. 1 menos seno de filinha sobre 1 mais seno de filinha, ou tangente ao quadrado de 45 graus menos filinha sobre 2. Tá? Tanto faz. Mesma coisa. Então, esse coeficiente de empuxo ativo, que entra na equação, que é o Ka, ele vai ser igual, ó, abre parênteses, 1 menos seno do ângulo de atrito, aí tem que entrar com o valor em radianos, tá? O Excel ele vai entender quando a gente entrar em radianos. Fecha parênteses. Quando eu escrevo seno, acho que o corretor ortográfico ele muda para
SEM, 100. Tá? Então, eu vou colocar aqui, novamente, o N. 1 menos seno de φ, dividido por, abre parênteses, 1 mais o seno de φ. Então, está aqui o coeficiente de empuxo ativo. Professor, volta ali. Ah, não, tá tudo certo, não precisa. Beleza? Agora sim, empuxo 1, empuxo ativo 1, empuxo ativo 2. É A. 1 vai ser em kN por metro. Certo? E o EA2. Então, agora, basta digitar essas duas equações para calcular esses empuxos. São as forças do mal aqui. Então, vai ficar igual peso específico total 20 vezes altura. São 6 metros, né? 6 ao quadrado. Vezes o coeficiente de empuxo ativo. 0,25 dividido por 2. Professor, você pode voltar ali na forma? Obrigada. Agora o empuxo ativo 2. Segunda equação aqui, que é aquele gerado pelo diagrama retangular, que é o diagrama azulzinho, né? O empuxo ativo 2, gerado pela tensão distribuída lá em cima. É a carga distribuída, no caso é 10, vezes o coeficiente de empuxo ativo, 0,25, vezes a altura, 6. Então tá aí, ó. Então a gente já tem agora os esforços que estão atuando, que vão atuar, querendo promover o deslizamento do muro, querendo promover o tombamento do muro. São esses esforços. E temos os pesos, né? Para uma análise de deslizamento do muro, que é o deslocamento horizontal, nós já estamos com tudo muito bem encaminhado. Por quê? Porque essa análise você vai comparar. Vai comparar quem? Na análise de deslizamento, você vai comparar o somatório dos empuxos, né? Que é essa soma, vamos fazer até aqui, ó, a soma dos empuxos.
esses dois valores aqui somados, ó, tá? Com uma força resistente, tá vendo? A força resistente tem que ser maior do que a soma dos empuxos. A força resistente tem que ser maior do que a soma dos empuxos. E essa força resistente, quem é? Aí deixa eu só parar aqui um pouquinho a apresentação. Olha só, gente. Vocês viram, eu acho que no ensino médio, uma situação com um bloquinho apoiado em uma superfície. Então aqui estou representando o bloquinho, tá o meu celular, e aqui a superfície é minha mão, tá? Bom, tá aqui. Então, aqui, se você tem uma força atuando, né, uma força atuando aqui, vai chegar um momento que, se eu aumentar essa força, ela vai começar a promover o movimento do bloquinho, né? Quem é que está, vamos dizer assim, contrário ao movimento? Tem um atrito aqui, ó, no contato da minha mão com o bloquinho, né? Tem um atrito, que ele está segurando a onda aqui até um determinado momento. Agora chega um determinado momento que, puff, inicia o movimento, né? Acontece, inicia o movimento. Essa força que vai iniciar o movimento, né, ela tem que se igualar à chamada força de atrito, na chamada iminência do movimento. Então, existe uma força de atrito, se você igualar essa força, vamos chamar de força T, ficar igual à força de atrito que atua aqui assim, né, nesse contato, que atua não, que está disponível, né, força de atrito. Então, se a força T se igualar à força de atrito, inicia o movimento. E essa força de atrito, ela vai depender de quem, basicamente? Da normal, lembra? Da normal, da força normal. Quanto maior a força normal que está aqui, maior é a força de atrito disponível. Maior é a resistência disponível. Certo? E vai depender também de características do contato. Quanto mais liso o contato, mais fácil é o deslizamento. Tá certo? Não é isso? Vocês viram lá no ensino médio? Sim. Então, força de atrito era igual a μ vezes N. μ é o coeficiente de atrito, depende de características do contato. Se ele é mais liso ou mais rugoso, isso vai influenciar na chamada força de atrito, ou o que a gente está chamando aqui de força resistente. E o que vai influenciar também é a força normal, que a gente está chamando aqui de quê? Soma dos pesos. Então, a soma dos pesos é equivalente àquela força normal N lá do ensino médio. É o peso todo do muro com solo, enfim, daquele sistema que nós calculamos. Soma dos pesos é normal, tá? Então, essa força resistente disponível, vai ser essa soma dos pesos vezes um coeficiente de atrito, que vai depender do quê? Do contato do concreto com o solo. Esse coeficiente de atrito a gente vai chamar de tangente de delta. E delta, o ângulo de atrito entre o solo de fundação e a base do muro. Tá certo? Então, é basicamente isso.
Então, se eu para desenhar essa força resistente disponível, ou força de atrito lá no ensino médio, eu posso colocar aqui assim, ó, no contato do muro com o solo de fundação. Vou colocar uma setinha aqui assim, ó. Eu vou ter uma força de atrito. Tá vendo? Essa é a força de atrito do bem. E essa força de atrito do bem, ela depende de quem? Dos pesos do bem. Está contrária aos esforços do mal. São os empuxos aqui, ó. O lado negro da força aqui, ó. Entendido, gente? Sim, professor. Beleza? Agora, então, está faltando quem, então? Essa bendita força resistente, né? Então, o somatório dos pesos eu tenho. Agora, e esse tangente de delta? Está faltando. Então, vamos fazer agora a nossa análise de estabilidade com relação ao deslizamento. Então, vou colocar assim, ó. 3. Cálculo do fator de segurança com relação ao deslizamento. Para isso, gente, é o seguinte, esse delta, esse ângulo de atrito, delta, do contato do concreto com o solo, ele tem uma correlação empírica com o ângulo de atrito do solo. O ângulo de atrito é uma característica do solo, tá? E esse solo descrito aqui, que é o solo natural, não é o solo do aterro, né? É o solo natural onde o muro está se apoiando. É uma areia mal graduada, compacta, com grãos arredondados. Com essas características, é possível extrair o ângulo de atrito desse solo de uma tabelinha. Deixa eu colocar aqui a tabelinha para vocês. Vou pegar aqui a tabelinha. Espera aí só um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Então, esse ângulo de atrito do solo, ele depende de características do solo, tais como compacidade, se é fofo, compacto, angulosidade dos grãos, tá? E granulometria. O que seria uma areia bem graduada? É uma areia que tem assim, partículas com diferentes dimensões, tá? A areia mal graduada seria uma areia, por exemplo, com grãos com dimensões muito próximas, solo uniforme. Então, isso influencia, essas características influenciam nesse ângulo de atrito. No caso, o solo aqui é areia mal graduada, compacta com grãos arredondados. Então, vem aqui, ó, compacta, com grãos arredondados e mal graduada, 35 graus.
tá? Então, aqui eu vou pegar e vou também, vou dar um Ctrl C aqui, ó, nessa situação, vou colar aqui embaixo, que agora a gente vai precisar desse ângulo de atrito do solo de fundação, que no caso aqui é 35 graus. E automaticamente já faz o cálculo dele em radianos. E agora, ó, vamos calcular o ângulo de atrito solo-muro, que não é igual a esse 35 graus. Esse 35 graus é o ângulo de atrito do solo. No contato solo-muro, eu tenho tipicamente 2/3 desse valor para o ângulo de atrito. Então, vamos lá. Ângulo de atrito solo-muro. Em graus. Depois farei também radianos, né? Então, basta pegar, ó, igual 2 vezes este valor aqui, ó, 35, dividido por 3. Em radianos, vou dar um Ctrl C nessa célula, que é uma fórmula, e vou colar aqui, ó. Agora sim eu tenho condições de calcular o fator de segurança. Aqui a equação. Fator de segurança igual. Abre. Não, nem precisa de abrir parênteses, não. É igual. Somatório dos pesos. Foi calculado aqui em cima. 217. Vezes. Aí escreve tangente. Abre parênteses. Ângulo de atrito solo-muro em radianos. 0,41. Tangente de delta. Dividido pela soma dos empuxos. Esse valor aqui, ó. 104,41, foi calculado aqui em cima. Olha só o fator de segurança. O que está dizendo o fator de segurança aqui? Hein? O que esse fator de segurança 0,9 me diz? Está dizendo que o somatório dos empuxos está maior do que o somatório de WI vezes tangente de delta, ou seja, está maior do que a força resistente. Então, nessa configuração aqui, eu estou desprezando também a presença desse solo aqui, pensando que alguém pode chegar e escavar, tá, gente?
Então, esse solo aqui, como eu disse na aula passada, não sei se vocês lembram, eu estou pensando que alguém pode chegar aqui, ó, e remover esse material, tá? Então, não está contribuindo, não. Na verdade, ele contribui, mas com pessimismo, alguém vai retirar aqui e eu vou ter só o atrito solo-muro favorável à estabilidade. Então, do jeito que está, não pode ficar. Eu tenho que redimensionar o muro. Então, essa dimensão que eu chutei inicialmente de 2,40 metros não está suficiente. Tá certo? Essa dimensão B, ela vai mexer em quem? Em alguns pesos aqui, ó, em alguns pesos importantes. E isso vai acabar modificando o fator de segurança. Claro. Certo? Então, agora a gente pode chutar aqui. Qual o valor que vocês querem para B? Alguém chuta um valor aí maior do que 2,40. 2,80? 2,80. Ó, melhorou um pouquinho. Foi para 1,05. Mas, geralmente, a gente trabalha com um fator de segurança de 1,5 no mínimo. Tá? Então, a gente admite um fator de segurança de, no mínimo, 1,5. Então, nós vamos ter que ampliar isso aqui. A nossa meta é FS igual a 1,5. Chuta aí, alguém mais, um valor aí. Se a gente usasse 70% da altura, que fica... 70%. Boa ideia. Ó, vou colocar aqui 0,7 vezes 6 metros. Dá 4,20. Passou do fator de segurança que é a minha meta. Está dando 1,58 aqui embaixo, tá vendo? 1,58. Então, eu posso usar menos? Posso, né? Vai ser uma economia. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,90. Ó, 3,90 está quase, não está o suficiente, não. Está dando 1,47. Se eu colocar 4 metros, dá ligeiramente acima de 1,5, né? 1,51. Se eu colocar aqui, ó, 3,98. Ah, deu 1,5 certinho, mas não é interessante trabalhar com esse número quebrado assim, é melhor arredondar para 4. Então, a necessidade aqui é de um muro com 4 metros de base, tá certo? Para que eu tenha um fator de segurança maior do que 1,5. Ligeiramente maior do que 1,5. Professor, essa última parte eu não entendi agora. Por que fez essas mudanças nos valores? Ora, porque antes, ó, quando estava 2,4 aqui, por isso que eu deixei a planilha automática, né? Quando estava 2,4, o muro deslizaria, né? Seria muito ruim o muro deslizar com peso de solo. Ele não ficaria parado, ele começaria a se deslocar muito. Então tá. Ah, se você aumentasse aqui, ó, a sugestão da colega sua foi 2,80. Desculpe, mudei o lugar errado. Foi 2,80 aqui, ó, 2,8 de base. Aí, o fator de segurança está um pouquinho maior do que 1. O que é um fator de segurança 1? O fator de segurança 1 seria justamente a iminência da ruptura. Seria o equilíbrio limite. Está no limite ali. As cargas atuantes, as forças de empuxo estão se igualando à força resistente, praticamente. Mas eu tenho um pouco de medo de ficar numa situação assim tão próxima do equilíbrio limite.
Então, qual é o fator de segurança que eu disse que é admissível? 1,5. Ah, por quê? Porque tem algumas incertezas aqui, peso específico, ângulo de atrito solo-muro. Eu tenho uma certa incerteza com relação aos valores que eu estou usando no meu projeto. Tá certo? Então, eu não posso trabalhar no fio da navalha, né? Não posso trabalhar no equilíbrio limite. Eu vou fazer de tal maneira que esse fator de segurança aqui, ó, fique um pouquinho maior do que... Pode ser 1,5. Ó, se eu colocar aqui 3,98, vai dar 1,5 certinho. Mas vou arredondar para 4 metros, um número mais bonito, né? Um número melhor para marcar lá no campo, para materializar esse muro lá no campo. Eu vou ter que fazer de concreto armado. Então tá lá, ó, 4 metros, tá beleza. Tá bom? Então, 1,5 foi você que acabou decidindo o valor. Não é um valor fixo, assim. Esse valor aqui é um valor da prática da engenharia, tá? Fator de segurança de 1,5. 1,5, ó. Fator de segurança que a gente usa para análise de estabilidade de muro de arrimo. Fator de segurança mínimo. Ok, e uma outra dúvida, para mudar o valor de B, tipo, ele era 2 pontos alguma coisa, a gente mudou para 4. Quais outros, porque ele é uma multiplicação de 2 valores, né? Quais esses valores? Não. O B você pode arbitrar. Eu só coloquei inicialmente 40% da altura, ele fica entre 40% e 70% da altura, que é uma informação que eu tenho, né, típica de projeto. Tá? Mas eu posso colocar direto o valor ali. Não é a multiplicação de 2 valores. Ah, tá. É porque eu tinha entendido antes, né, que era a multiplicação de 2 valores, e eu queria saber em qual deles que ia interferir mais, mas entendi que agora a gente pode arbitrar um valor sozinho. Isso. Tá bom? Ficou um pouco abaixo de 70% da altura, né? Que daria 4,20. Então, ficou 4 metros. Beleza, gente? Então, com relação ao deslizamento, o muro passou. Agora falta fazer análise de tombamento. Mas aí a gente faz na aula de sexta-feira e a gente conclui esse assunto. E depois do carnaval, eu vou falar sobre um outro assunto que é compactação, tá? Então, na aula de sexta-feira, a gente termina aqui a análise desse muro. Professor, a prova vai ser sobre todos os assuntos que foram até agora? Quer dizer, todos os assuntos do período, tudo. Professor, eu também queria saber um pouco mais sobre a prova.